no Evangelho. E o tema do Evangelho de hoje é o amor que cobre a multidão de pecados. O nosso tema ele foi retirado da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. E a frase completa que Pedro falou foi: tende ardente amor de uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. E a nossa reflexão de hoje, antes de nós adentrarmos no tema efetivamente, acho importante nós falarmos que a doutrina espírita, ela nos propõe, né, ao invés de nos impor, ela sempre nos propõe as reflexões. E também a doutrina espírita, ela não tem o objetivo de converter, mas ela tem o objetivo sempre de nos propor as reflexões, né? Então, é nesse sentido que o que a doutrina espírita propõe para nós, como bases fundamentais, 5 pontos importantes. A doutrina espírita vem nos falar sobre as vidas sucessivas, sobre a reencarnação, vai falar para nós também sobre a pluralidade de mundos, ou seja, dos mundos habitados, vai falar também para nós sobre um Deus único, sobre a imortalidade da alma e sobre, como a nossa irmã estava falando, a mediunidade, que é o intercâmbio do plano espiritual conosco, dessa relação que existe entre nós, esse intercâmbio, essa comunicação de nós com o plano espiritual. E é por isso que nessa tarde de sábado que nós estamos aqui e que nós pensamos, inclusive, que estamos em poucos, muito pelo contrário. Nós sabemos, temos certeza com a doutrina espírita que nós estamos com a sala cheia, né? Porque o plano espiritual, ele traz espíritos que vêm conosco para refletir, vêm conosco para ouvir o Evangelho, a palestra do Evangelho, nós sabemos disso. E provavelmente desse lado está mais cheio, porque todo mundo resolveu sentar desse lado, não é verdade? Então, a mensagem de hoje do Evangelho, o Evangelho da doutrina espírita, como eu disse, ela sempre nos convida e nos propõe. E o convite da doutrina espírita sempre é que nós nos olhemos. E nós temos um desafio muito grande, porque o outro, a sociedade, nós convivemos em sociedade, precisamos conviver em sociedade, nascemos num lar com poucos ou muitos familiares, mas então nós sempre estamos com o nosso olhar para frente. E para frente nós vemos o outro. E é por isso que nós enxergamos e que nós vivenciamos a maioria dos nossos problemas através do outro. Nós temos o nosso olhar no outro. Então, se estamos vivenciando um problema, achamos e entendemos que tem relação com a nossa conjuntura econômica, com a política. O nosso trabalho, geralmente temos problemas com aquelas pessoas que trabalham conosco. Na nossa família, temos problemas com as pessoas que moram conosco, que são pai, mãe, filhos. A proposta da doutrina espírita é deixar isso muito claro para a gente, que isso fique muito claro. Que a proposta é nós olharmos para nós. E nós estamos aqui para olharmos para nós, não no sentido de egoísmo, mas estamos aqui para evoluirmos, para progredirmos. E sendo assim, nós precisamos olhar para nós, para nos transformarmos, para desenvolvermos virtudes e dessa forma, nesse sentido, o meio que nós estamos, onde quer que nós estejamos, pode ser influenciado por nós. Só que nós queremos fazer diferente. Nós queremos mudar o outro. E o tema de hoje do Evangelho, o amor que cobre a multidão de pecados, ele vem falar sobre amor e vem falar sobre perdão. Então, quando Pedro escreveu essa carta, ele escreveu essa carta para os cristãos em mais ou menos 62 ou 64 depois de Cristo, que estavam sendo perseguidos. Nós vamos lembrar que os cristãos naquela época, Jesus já não estava mais encarnado e eles estavam sofrendo perseguições, eles se encontravam nas catacumbas e eles sofriam muitas perseguições. Muitos estavam indo para os circos,
imperador daquela época era o Nero, foi bem naquela época que ele incendiou Roma e depois culpou os cristãos. Então eles estavam muito apavorados. E como que eles se reuniam? Em pequenos grupos, alguns lares, e aí se reuniam para fazer reflexão do Evangelho, aprender sobre Jesus, aprender sobre o Evangelho que Jesus tinha trazido, não é? E o Pedro não conseguia estar, imagina, as distâncias eram longas, não tinha comunicação, não tinha transporte como nós temos hoje, ele escrevia as cartas. E essa carta ele escreveu para essa comunidade que estava fora de Jerusalém e para acalmá-los, porque as comunidades estavam todos assustados e começou entre eles a haver dissidência, porque havia cristãos que eram judeus, haviam cristãos que eram gentios e tinham costumes diferentes. Então começou no meio das comunidades, no livro de Paulo e Estevão, Chico e Emmanuel vai trazer muito disso. Eles começaram a ter dissidência entre eles. E aí o Pedro escreve essa carta para convidá-los a exercer o amor que cobre a multidão de pecados. Porque o Pedro fala que eles precisavam confiar uns nos outros, confiar as suas vidas uns nos outros, que eles só tinham eles para confiar, que eles precisavam ter paciência, tolerância, que eles precisavam não julgar o outro e ter esse exercício do perdão para que eles pudessem sobreviver, para que hoje, por exemplo, nós pudéssemos ter acesso ao Evangelho. Vamos lembrar que era o cristianismo nascente, era o nascedouro ali do cristianismo. Então Pedro, tendo todo esse cuidado, com toda essa divulgação do Evangelho, convida eles a se unirem, a se amarem de forma ardente, assim que é a proposta dele, que eles possam se amar de forma ardente. Então, 3 pontos importantes nós podemos trazer dessa reflexão. Primeiro, o amor mesmo, esse amor que é exercício da caridade, esse amor que cobre a multidão de pecados. É o amor que confia, o amor que entrega a vida na mão do outro, que confia o outro de forma fraterna, amor fraterno, amor de irmão mesmo. Porque é isso que nós somos irmãos, é essa a proposta que o Pedro estava querendo fazer para eles naquele momento. Outro ponto importante é sobre o perdão, e é por isso que eu quis trazer a proposta da doutrina espírita, porque quando nós falamos de perdão, eu diria que é a virtude mais difícil, o exercício mais difícil, a virtude mais difícil nós desenvolvermos é o perdão. Não por acaso nós vamos nos lembrar que Jesus colocou na oração dominical para que nós pedíssemos perdão a Deus, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus fez questão de nos lembrar, em toda a sua trajetória conosco, ele lembrou muito sobre o perdão, porque nós sabemos que é muito difícil. E o perdão, ele pode ser dividido em 3 perspectivas. Primeiro, o auto-perdão. Como o amor, nós precisamos amar o outro como nos amamos, perdoar da mesma forma. Precisamos estar disponíveis e compreender que nós precisamos nos perdoar. E é por isso que é importante ter esse auto-olhar, porque quando nós nos olhamos, nós conseguimos perceber os nossos equívocos. Se nós não nos olhamos, se nós não nos conhecemos, nós só vamos conseguir ver o problema do outro, o defeito do outro. E é preciso primeiro se perdoar, porque nós erramos muito todos os dias, nós cometemos equívocos e às vezes, como não nos perdoamos, não conseguimos ir para a segunda fase do perdão, que é perdoar o outro. Aprendemos a perdoar o outro na medida em que nós aprendemos a nos perdoar, porque é muito difícil nós nos perdoarmos. Às vezes queremos esconder o que nós erramos e é assim que às vezes não conseguimos ser mais flexíveis com o outro. De outra forma também, nós precisamos doar o nosso perdão para o outro, sermos pródigos em perdoar. Nós precisamos exercer esse auto-perdão para que nós consigamos também exercer o perdão com o outro, sermos generosos em perdoar, para que está a chegar um momento em que sejamos indulgentes, que é quando, como Jesus, que nós não se ofende, chegar na condição de não se ofender, porque compreende que o outro precisa
agiu daquela forma porque não tem condições ainda, porque não apreendeu, não entendeu ainda, não é? Porque uma vez que entendemos, nós não continuamos errando. Então, o perdão, ele começa com o auto-perdão, com esse auto-olhar. E nós precisamos também olhar para a reconciliação, porque o Pedro convida que eles façam essa reconciliação. E a reconciliação tem relação com o perdão, mas ela significa recomeço. Significa que não apenas estamos perdoando, mas recomeço. Como todos os dias nós temos a claridade do sol, como a vida continua, e a gente estar disponível para recomeçar, para poder continuar o relacionamento, por exemplo, com o irmão que às vezes sofreu ali uma ofensa, que às vezes se magoou, e é preciso estar abertos a recomeços, a reconciliação. E se não for possível, que nós possamos pelo menos perdoar. Às vezes não conseguimos conviver junto, não é? Porque às vezes a ofensa foi muito grande. E quando a gente fala de perdão, é importante nós lembrarmos que cada um sente de uma forma. Dor é algo muito único e às vezes tem dores muito profundas. Então nós não podemos dizer que, olha, vamos perdoar todo mundo e está tudo certo e vamos conviver. Às vezes não é possível, às vezes o machucado foi muito grande e às vezes isso só vai ser possível daqui 1, 2, 3 reencarnação. Mas o perdoar é no sentido de nós tirarmos a mágoa do nosso coração, oferecer o perdão para o outro, cortar essa ligação que nós temos com o outro para permitir que o outro siga e que nós também sigamos. Porque senão nós ficamos naquele ainda não perdoamos. Para a gente ter uma clareza de quando nós não perdoamos, é quando tudo que acontece com o outro nos incomoda. Então, se o outro está feliz, nós nos incomodamos. Porque, nossa, fez aquilo para mim, mas olha só, a vida está de vento em polpa, né? Ou então, quando o outro está muito triste, foi magoado ou está sofrendo, nós também refletimos, mas também fez aquilo para mim, agora está pagando. É o sinal de que nós não perdoamos. Porque se nós perdoamos, e tanto ele feliz quanto ele triste, se está feliz, Deus abençoe, graças a Deus que está feliz. Nem nos incomodamos, desejamos que ele fique bem. Se está triste, meu Deus, que situação, vamos orar por ele, né? Porque já perdoamos, já passamos daquela fase. Então, é preciso o exercício diário, porque nós sabemos que não é um tema fácil. E quando nós falamos de perdão, nós precisamos olhar para Jesus. E eu gostaria de lembrar, quando Jesus estava com os discípulos na última ceia, e está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, e ele começou a conversar com os discípulos e avisá-los, e falar, olha, essa é a última ceia, a minha hora está chegando, meus tempos estão chegando, né? E aí, entre os discípulos, o Pedro disse, mestre, não se preocupe, eu vou estar com o Senhor o tempo todo. E Jesus falou para ele, não Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E de fato, daqui a pouco chegou Judas com os guardas, eles prenderam Jesus, e aí quando Jesus foi preso, já estava lá no Evangelho relata no pátio, uma fogueira, os guardas ali, o Pedro ficou de longe observando, chegou uma pessoa e apontou para Pedro, dizendo que ele estava com Jesus. Ele negou e disse que não, eu não conheço. Uma outra pessoa se aproximou e falou, não, ele estava sim, ele é Galileu. Ele falou, não conheço. E pela 3ª vez alguém chegou e falou de novo, eu vi, ele estava com ele é um deles. E ele falou, não. E quando ele falou a 3ª vez, ele pôde visualizar Jesus, ver Jesus, e saiu dali completamente envergonhado, triste, porque o que o mestre havia falado para ele havia acontecido. Jesus, que tinha sido um amigo de todas as horas, ele ficou com Jesus o tempo todo, desde o início da missão de Jesus. Jesus amava demais a Pedro, e ele ficou muito envergonhado. Aí depois Jesus foi crucificado, e depois de um tempo, quando Jesus já havia sido crucificado, e que já havia aparecido em espírito para os discípulos em vários momentos, aí Pedro já tinha abandonado toda
a responsabilidade que Jesus havia compartilhado com ele, que Jesus havia contado com ele. Então ele resolveu voltar a pescar, porque Pedro era pescador. Chamou alguns amigos, inclusive um dos discípulos foram pescar. Passaram a noite inteira pescando e não conseguiram pescar nada. E aí quando eles voltaram para a praia, eles encontraram um homem que eles não reconheceram. Perguntou para eles: vocês pescaram? Não, não tem peixe. Ele falou: olha, lança a rede nessa direção. E aí eles perceberam, um deles percebeu que era Jesus e avisou Pedro. Aí o Pedro ficou envergonhado, já foi se vestir, porque estava com o peito desnudo, e conseguiram pescar, foram para a praia novamente. Quando eles chegaram na praia, Jesus já havia preparado os pães, o peixe, estava esperando por eles. E Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Me amas mais do que estes? Aí o Pedro falou: sim, mestre, te amo. E aí Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Amo, mestre, tu sabes. Ele falou: então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou e o Pedro já estava: mestre, tu sabes de tudo, eu te amo. Ele falou: então apacenta as minhas ovelhas. E por que Jesus fez isso com o Pedro? Por amor fraterno, por amizade, por confiar e por saber que o Pedro não tinha sustentação moral, espiritual suficiente para viver as últimas horas com ele, que foi o que aconteceu. Mas o Pedro seria a pedra angular do Evangelho. Jesus conseguia enxergar nele o que nem ele conseguia ver nele. E Jesus sabia que do jeito que ele estava amargurado, triste por ter ofendido na cabeça do Pedro, por ter negado o amigo, o Pedro não continuaria. Então Jesus precisou voltar, falar com ele e deixar claro: olha, está tudo certo, você está perdoado. E aí o Pedro conseguiu erguer a cabeça e Jesus falou, e nesse trecho do Evangelho Jesus fala: Pedro, me segue. E aí ainda falou: mas e o outro, que era o João, que era o mais novo? Ele falou assim: me convém que você me siga agora. E ele é outra história, não é? Então, Jesus, quando a gente fala de perdão e quando nós falamos de amor, é para Ele que nós precisamos olhar, porque nós somos muito imperfeitos e nós temos muitos desafios ainda, muito a crescer e muito a progredir. Nós vamos lembrar também, no livro Boa Nova, tem um trecho desse livro, um capítulo, que o Espírito Humberto de Campos vai nos falar sobre o perdão. E ele vai lembrar que quando os discípulos, logo que Jesus começou a missão dele, eles foram para a cidade de Nazaré. E lá na cidade de Nazaré, os fariseus, eles criticaram muito Jesus e a estadia deles ali foi muito difícil. Eles voltaram para Cafarnaum e os discípulos, Jesus não reagiu a nenhuma das agressões, e os discípulos eram como nós, né? Então eles: mestre, por que o senhor não reagiu? Por que o senhor não retrucou? E por que isso? E por que aquilo? O mestre quieto, não falava nada. E eles: não, porque nós te defendemos, porque nós sabíamos que o senhor não ia se defender, e nós te defendemos. E Jesus só ouviu. E Jesus falou para eles que era vaidade querer ser unanimidade entre todos, que isso não era importante. O importante era fazer o trabalho, cumprir com o dever da consciência. Está no livro Boa Nova, o capítulo sobre perdão. E Jesus vai falar para eles sobre o perdão. E eu quero ler um trechinho. Que ele fala sobre o perdão, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não podemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação, porque nós muitas vezes, quando o outro vem pedir perdão, nós queremos julgar se o outro está sendo sincero conosco, se ele está de coração puro. E Jesus fala que isso não importa. Importa é nós fazermos a nossa parte e nós perdoarmos. O outro é o outro com Deus. Se ele não estiver sendo sincero, se for só um perdão de boca para fora que ele está pedindo, é problema dele. Nós perdoamos e
ficamos livres. E aí ele fala, porque isso é importante, que não, como nós vamos chegar a Deus, como nós vamos fazer a nossa prece, como o Evangelho nos fala, porque a prece agradável a Deus é aquela que está com o coração distante de qualquer sentimento, distante da caridade. Então, se nós não perdoamos, por isso a importância do perdão. A nossa prece, comprometemos até o valor e a sinceridade da nossa prece. E é nesse trecho que Jesus fala, foi quando então Simão Pedro fez sua célebre pergunta, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que hei de lhe perdoar? Será 7 vezes? E aí quando Jesus fala, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, para cada ofensa, para cada situação que nos vemos numa condição de ofensa, de mágoa, de tão importante que é o exercício do perdão. Nesse livro, no roteiro de Jesus, nós vamos ter o exemplo de Jesus novamente sobre o perdão. E nesse livro, o Espírito de Emmanuel vai nos falar sobre, aliás, de Humberto de Campos, vai nos falar quando Jesus já está crucificado, e aí ele está ali triste porque os discípulos não estavam ali, estava ali Maria e João. E quantos amigos Jesus fez? Só olhando para os discípulos, né? E aí ele estava se sentindo só, ouvindo os próprios pensamentos. E o que aconteceu com Pedro? Por que o Pedro não está aqui? Como que o Pedro pôde me abandonar? E Judas, como que Judas pôde fazer isso, né? Fazendo essas reflexões, quando um espírito imperfeito, mesmo que havia estado com Jesus lá no deserto, chegou e falou para ele, tá vendo seus amigos? Quantos amigos você fez? Você fez tanto para os seus amigos e deixou você sozinho aqui agora? Você está aqui sozinho? Abandona esses teus amigos. E segue, porque aí eu posso te oferecer um monte de coisa, oferecer o mundo, oferecer isso, oferecer aquilo. E ficou lá falando para Jesus, desse espírito imperfeito. E aí Jesus ouviu o que ele disse, parou um pouco, Jesus começou a refletir e falou, Pedro não teve força moral, não teve resistência, Judas se viu envaidecido, se viu envolvido, achou que era uma coisa, mas na verdade era outra, se deixou levar, mas eles são meus amigos. E aí nesse momento é quando Jesus fala, não, eles são meus amigos. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, sobre o perdão, nós precisamos sempre olhar para o nosso Mestre, porque exemplo não falta de como nós exercemos o perdão quando nós olhamos para Ele. É para Ele que nós devemos olhar. No livro do Espírito da Verdade, nós temos uma mensagem do Espírito Meimei, que ela vai nos falar nessa mesma direção, de que quando nós precisamos exercer o perdão, nós temos dificuldade porque nós queremos julgar o comportamento do outro. Nós ficamos pensando, mas fez isso? Ou quando reincide no erro, né? A pessoa reincide no erro. E por que? Será que Deus não está vendo? Essa pessoa continua errando e ela fez isso e continua fazendo. E já fez isso comigo e está fazendo de novo. E aí o Espírito de Meimei vai dizer o seguinte para a gente. Jesus sabe. Disseste, não ajudo porque esse homem é pervertido. De outra feita, afirmaste, não auxilio que essa mulher errou por querer. Não te lembraste, porém, de que Jesus antes lhe viu a falta, e nem por isso lhes cortou o desejo, a necessária reparação. Então, da mesma forma que nós estamos vendo, Jesus viu a falta do outro, e Jesus também vê a nossa falta. No livro Paulo Estevão, lá no final do livro, já na parte final, quando eles estavam sendo presos, o Paulo já havia sido preso algumas vezes, e o João foi preso, porque eles eram perseguidos. O João foi preso, o João era bem jovem, né? Dos discípulos, daquela época do Paulo, o João foi um dos discípulos o mais jovem, e o João estava preso. E o Paulo muito preocupado, todos preocupados ali, os discípulos, o Pedro, o Paulo preocupados, porque o João estava preso. E o Paulo, que era um cidadão romano e que tinha muitos conhecimentos, foi tentar usar esse recurso com algumas pessoas para conseguir libertar o João. E ele não tinha conseguido com muito sucesso, até que ele teve uma moça que ele conhecia e que ela era prostituta e ela tinha muito convívio com o pessoal, os romanos, a
convivia muito com os romanos. Ela tinha, digamos assim, muitos contatos com eles. O Paulo foi conversar com ela. Paulo conversou com ela, falou se tinha como ela intermediar para que o João fosse solto. E ela falou que sim, que ela ia fazer, não iria medir esforços, ela conhecia o Paulo, conhecia os esforços dele no Evangelho e tal. E ela simpatizava, né, com o trabalho do Paulo. E ela falou, eu vou me esforçar para que ele seja liberto o quanto antes. O Paulo voltou para a comunidade cristã, conversou com eles e falou o que ele tinha feito. E recebeu um monte de crítica. E o Pedro, um ou outro, começou a criticar, mas tudo bem, Paulo, você foi tentar para soltar o João, mas precisava usar esse recurso e pedir para essa mulher, justo para essa mulher. E o Paulo falou, eu entendo, meus irmãos, que quando nós precisamos de auxílio, nós não olhamos para quem. Nós olhamos se essa pessoa vai conseguir nos entregar esse benefício, esse recurso. E ela se comprometeu que o João vai ser solto, que ela não vai medir esforços para que o João seja solto. E isso é para que nós possamos aprender a não julgar aparências, não julgar de quem vem auxílio, não julgar de quem que às vezes precisamos pedir ajuda, não julgar de forma nenhuma. Então, ser fraterno, ser uma comunidade cristã, ser irmãos fraternos é isso. É buscar auxílio, buscar ajuda, não importa de quem quer que seja. Se a pessoa, porque nós não conhecemos o coração do outro, nós não conhecemos o quanto que esse outro já está com o Evangelho enraizado no seu coração e às vezes nem conhece, mas vai ser uma ferramenta útil e vai ser bom para nós, vai nos ajudar. E assim é que nós não podemos julgar as pessoas pela aparência de forma alguma. Isso faz parte do amor que cobre a multidão de pecados, não é verdade? Para a gente ir finalizando a nossa reflexão de hoje sobre a fraternidade, esse amor fraterno, eu vou ler um trecho do livro Pão Nosso, bem no finalzinho. Que fala sobre o amor fraternal. A fraternidade pura é o mais sublime do sistema de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo, ou seja, com as alegrias dos companheiros. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. Então, o papel que desempenhamos, pais, filhos, irmãos, amigos, tudo isso muda nas reencarnações. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Então nós passamos, o Evangelho nos ensina que nós passamos pelas reencarnações trocando de papéis. E o que faz nós nos amarmos e sentirmos próximos uns dos outros, nos apoiarmos e nos ajudarmos na jornada evolutiva é o amor fraternal. Esse amor sincero que perdura, perpassa por todas as nossas existências. Para nós irmos já encerrando a nossa reflexão do Evangelho, no livro Amor e Coração, se não me falha a memória, do Espírito Irmã Dolores, tem um poema. E nesse poema relata aquele trecho do Evangelho em que Jesus, Maria Madalena vai ao túmulo e lá ela encontra Jesus já como espírito. E ela fala para Jesus que ela gostaria, ela já quer abraçar o mestre, quer se aproximar e fala: mestre, o senhor já subiu às esferas celestes? Jesus fala para ela: não, ainda não. E eu vou ler esse trecho porque, para além de falar, eu acho importante, vou ler só o trechinho do poema. O que Jesus fala para ela? O poema chama-se Amor e Perdão. E aí Jesus fala para ela: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores.
Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que amo muito ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crise de tristeza e loucura, fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, perguntou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? E Jesus replicou em voz clara e serena, Maria. Um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me alterar a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te levas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Um amigo ama sempre e perdoa sempre. É para Jesus que a gente deve olhar, para a gente aprender a amar e aprender a perdoar. Muita paz a todos, que